Mediunidade. Antes de dar a minha opinião, deixa eu dizer o seguinte: eu não tenho nenhuma intenção de, eventualmente, se a nossa opinião não for a mesma, de mudar a sua opinião, de te contrariar, de dizer que você está errado e eu estou certo, que eu sei e você não sabe. Não é isso. Aliás, nunca é isso aqui no meu canal. Eu às vezes recebo alguns xingamentos, algumas porradas assim de gente que não está entendendo que a minha intenção aqui não é negar a fé de alguém, a crença de alguém, não é subverter aquilo que você pensa e colocar o que eu penso no lugar. Há muito tempo eu falo, talvez você já tenha até ouvido eu falar isso em algum vídeo, que eu acredito sim numa verdade absoluta, mas eu acho que nenhum de nós tem ideia do que ela seja. Ela vai para além dos nossos sentidos, dimensões, valores éticos, morais, crenças. Ela, se for absoluta, ela abrange o universo inteiro e a gente não sabe nem o que é o universo ou os multiversos. Então, a maneira que nós temos de lidar com esse sentimento, essa percepção de algo que nos aponta para a chamada verdade, como as abelhas vão em direção à lua, como os insetos vão em direção à luz, a gente busca também essa tal verdade, apesar de não saber o que ela é. O inseto que busca a luz pode ser esmagado pelo farol do carro numa estrada à noite, apesar de estar buscando a verdade. A verdade nos esmagaria. Então a gente tem fragmentos da verdade. E a somatória desses fragmentos pode se aproximar daquilo que, no fim das contas, a gente chama de verdade absoluta. Agora, um pequeno e fragmentado humano que se arroga de conhecer a verdade absoluta, tal, esse vai virar arrogante, esse vai se perverter nesse caminho de percepção, de abertura, de descobertas, que leva a vida inteira. É fácil você identificar na história personagens que tiveram acesso a parte dessa verdade, né? Muita sabedoria, muitas coisas legais, mas repara que o ponto de ruptura dessas pessoas geralmente acontece quando elas assumem que descobriram alguma verdade delas, para elas, nelas. E aí elas não sabem lidar com isso, né? E aí aquilo que antes era bonito, era genuíno, era espontâneo, se perverte em outra coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acredito nesses fragmentos. Agora, a gente vive num tempo onde as pessoas têm necessidade de se apegarem a uma verdade, seja ela qual for. Então, todas as vezes que de alguma maneira elas sentem que essa verdade é relativizada, elas tentam, até por forma de defesa, rotular aquele que aparece ou aparenta ser uma ameaça. Então você vai dar um nome que você identifique e saiba lidar. Você pode chamar de herege, de ateu, de descrente, enfim, né? De esquerdista, de direitista, de em cima do muro. Você vai dando nomes para saber lidar com aquilo melhor. Mas isso não necessariamente limita aquela ideia, aquele pensamento. A gente coloca, eu vejo mais ou menos assim, o pensamento ele pode ser uma árvore muito perigosa, mas ao mesmo tempo exuberante, cheia de galhos, de ramos, de frutos. Perigosa porque ela destrói as construções que estão em volta, destrói inclusive a calçada, sabe aquelas raízes que saem para fora da calçada? Então a gente coloca cerquinhas, né? Toda verdade, toda ideia na realidade, que num primeiro momento pode ser até atraente, mas depois vai se colocando de maneira subversiva em relação ao status quo, aquilo que nos traz conforto, e aí pode ser uma crença religiosa, pode ser uma ideia política, não importa. A gente vai tentar colocar uma cerca em volta dela para que ela não cresça, vire um bonsai. Se crescer, a gente poda, a gente ataca, a gente agride. E é isso que nós fazemos com as pessoas que sinalizam qualquer conhecimento, qualquer ideia que não se parece com a gente. Mas em relação à mediunidade, eu não sou um descrente. Mas talvez eu não pense como você. Eu acho que o ser humano é um ser tridimensional, a gente não tem acesso a outras dimensões, mas dentro da gente a vida acontece de maneira muito mais ampla. Não deixa de ser quase um paradoxo, porque nós pensamos, nós racionalizamos, nós somos limitados no tempo e no espaço, né? Nós somos indivíduos limitados, nós somos perecíveis, nós temos começo, meio e fim, existimos no tempo, mas algo dentro da gente sinaliza para o não tempo.
Não é à toa que as religiões todas sempre tratam, pelo menos grande parte delas, da imortalidade. A gente está buscando a imortalidade da alma, seja lá o que significa isso. Aliás, a nossa dificuldade de entender o que seria uma imortalidade, uma eternidade, eu acho que ilustra bem o que eu quero dizer. A gente sabe dizer aqui o que significa a palavra eternidade, mas não tem ideia do que significa existir para sempre. Até porque a eternidade não seria existir para sempre. A eternidade é o não tempo. Você consegue pensar fora das categorias do tempo? O que era antes do antes? O que seria depois do depois? Isso não cabe na nossa mente porque ela vive no tempo. Mas esses anseios existem na gente de muitas maneiras. E nós, como bichinhos que somos, vamos encontrando palavras, símbolos, rituais, jeitos de alguma forma, trazer para o mundo da palavra, para o mundo da arte, para o mundo da expressão, para o mundo da crença, aquilo que em nós vive sem palavras, sem forma, sem caixa, sem cerca. Daí nasce a música. Música não é a cifra, na minha opinião. A substância que gera a inspiração do compositor é silenciosa. E está presente no mesmo movimento que faz com que o poeta escreva as suas poesias. Talvez o ponto de partida, tanto da música quanto da poesia, seja o mesmo. E esteja presente também na senhorinha ali que está fazendo um bolo feliz para o neto, colocando amor. Aliás, amor. Alguém sabe definir o que é amor? Talvez o amor seja indefinível, exista na gente como impulso, como anseio. E por sentir e precisar expressar isso, porque essa é uma característica humana, a gente vai dando nomes. Eu amo ela, eu amo ele, eu amo a vida, eu amo isso, eu amo meu filho, eu amo... Mas na realidade o amor está para além daquele objeto ou daquela pessoa. É superior a isso. Mas eu preciso de um elemento ali que carregue essa expressão que em mim é maior do que aquele indivíduo, como a felicidade. Me deixa feliz estar aqui falando contigo, mas isso não é a felicidade. Isso pode ser uma forma que a felicidade usa para se incorporar. E mediunicamente eu sinto a felicidade incorporando em mim e distribuo. Na verdade a palavra não é essa, e eu compartilho mais felicidade. O processo de mediunidade, para mim, tem muito mais a ver com isso. Aí você fala, mas e os espíritos tal? Bom, muitas explicações podem existir, né? Mas eu não desconsidero que parte daquilo que nós chamamos de espíritos que falam, que se expressam, também seja a captura de algo maior do que aquela própria pessoa. Às vezes tem a ver até com a energia do outro, com o que o outro está vivendo, passando, precisando ouvir. Energia que está na vida, e essa energia se materializa em mim usando os meus códigos culturais. Por isso, no Brasil, os espíritos são de um jeito, na França de outro, na África de outro, porque isso se apropria daquilo que eu, como cultura, carrego. Eu sei que existem casos de gente, por exemplo, que incorpora espíritos falando língua que nem conhecem. Um brasileiro falando alemão, falando japonês, falando um dialeto que não teve acesso. Na minha opinião, isso também pode ter outras explicações, sem desconsiderar a explicação que você tem. Mas sobre isso eu falo num outro momento. Em relação a esse assunto de mediunidade, espero que você tenha entendido como um conceito mais amplo, não de um espírito necessariamente que se apodera de alguém, mas eu estou falando de percepções, de situações que existem e que são maiores do que a gente, como, para finalizar, o sinal do celular, né? Os dados do celular. A gente não vê, eles estão aí. O celular é um aparelho que captura esses dados e projeta e traduz conforme ele é programado. O iPhone faz de um jeito, o Android faz do outro, um iPhone de último modelo faz assim, aqueles... não sei se era BlackBerry, aqueles celularzinhos mais antigos, faz de outro jeito. O sinal é o mesmo, mas eles vão sendo processados conforme a configuração de cada aparelho. Cada um de nós, a partir da nossa cultura,
das nossas ideias, da nossa autopercepção, do nosso medo, enfim, a gente vai se formatando para lidar com essas energias da vida. Alguns são formatados para serem compositores, outros poetas, outros pensadores, outros médiums. Mas talvez, no fim das contas, a gente esteja falando da mesma coisa e lidando com a mesma realidade. Se essa ideia alarga um pouquinho mais a sua percepção em relação, por exemplo, a tal da mediunidade, eu já me dou por satisfeito. Até a próxima.